Fala galera, bem-vindo à Vida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com a professora Micaela, Olá, pessoal. professora de Direito Tributário. Quantos anos já, professora? 15 anos. 15 anos, olha aí. Caraca, é muita experiência. É muito tempo de serviço já. Pessoal, a gente, como trouxe uma professora de Direito Tributário, a gente vai falar aqui sobre os tributos no Brasil, né? A tributação no Brasil, de forma geral. Tributação. Vocês acham que é alta? Comenta aí. Ninguém vai comentar, mas comenta aí. Mas comenta aí, né? Acho interessante, para a gente começar essa discussão, diferenciar tributo de taxa. Assim, isso é comum, né? Na verdade, todo mundo usa uma espécie tributária como sinônimo de tributo. Usa até mais imposto do que qualquer Muito outra coisa. mais. Não estou pagando, eu pago imposto, então eu não tenho que pagar mais nada. Por que a rua é suja, etc e tal. O imposto é roubo? As pessoas fazem uma confusão miserável. Na verdade, assim, o tributo é um gênero do qual a taxa e o imposto são espécies, e cada um é cobrado por uma razão específica. A taxa, ela tem aquela questão da referibilidade, ou seja, eu estou pagando a taxa do passaporte, porque eu vou ter um passaporte, né? Eu estou pagando uma taxa de licenciamento, porque eu vou ter a licença, né? Então, a taxa, ela sempre está vinculada a uma prestação direta do serviço público ou então uma vigilância produzida pelo Estado e etc. Já o imposto, ele está muito vinculado à manifestação de riqueza. Então, eu pago imposto porque eu tenho um carro. Eu pago imposto porque eu tenho um apartamento. Eu pago imposto porque eu recebo salário. Eu pago imposto porque eu vendo um determinado produto. Então, ele está vinculado a isso, a manifestação de riqueza. E é em relação ao imposto que normalmente se discute muito a carga tributária. Porque ele vai incidir sobre a manifestação de riqueza e ele pode incidir de uma forma razoável ou não. E aí você pode chegar a discutir se existe uma confiscatoriedade ou não. Agora, além disso, você tem outras espécies tributárias, como as contribuições, que acabam pegando um pouco tanto do imposto quanto da taxa, a depender do perfil dela. Por exemplo, uma contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem uma cara de imposto, né? O que diferencia ela do imposto? É o fato do dinheiro que é arrecadado com ela ter uma destinação específica, qual seja a Seguridade Social. Ele vai atender ali assistência, previdência e saúde. Então, essa é a diferença básica. E, além disso, a gente tem os empréstimos compulsórios, que são tributos com data de validade e que têm uma tendência à devolução depois de um determinado tempo. Ou seja, literalmente é um empréstimo, porque o Estado pega o seu dinheiro, mas ele vai devolver em um dado momento no tempo. E esse empréstimo, geralmente, ele é motivado por algumas razões específicas, tipo calamidade pública, uma necessidade de investimento urgente e relevante, por aí vai. Maravilha. E no nosso sistema tributário, qual você acha que são os impostos mais presentes, ou pelo menos os mais discutidos? Vamos lá, Léo. Primeiro, eu acho que é importante a gente colocar para todo mundo, desmistificar que a carga tributária no Brasil, ela é alta, e muita gente diz isso como se fosse um caos. Veja, a carga tributária no Brasil, em dados da OCDE de 2021, ela é de 33,9% do PIB. Enquanto a média dos países da OCDE tem uma carga tributária de 34,1%. Então, se você analisa isso, você vê que ela está no médio. Ela não é um problema. Agora, qual é a questão? O Brasil, ele é um país imenso. Ele é um país com dimensões continentais. Realidades socioeconômicas absolutamente diferentes. Isso causa uma complexidade maior se você for analisar o grau de capacidade contributiva de pessoas na região norte para o grau de capacidade contributiva de pessoas na região sul-sudeste. Isso já gera um impacto. Além disso, a gente tem que imaginar que o Estado brasileiro, ele não é um Estado americano. O Estado americano é um Estado liberal típico. Ele não tem tantas responsabilidades em relação à sociedade. Você vai na Constituição Federal, o Estado está presente desde da educação até a questão da proteção da família, passando pelo meio ambiente e desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, o Estado brasileiro é um polvo. Ele tem N funções, né? Então, a gente tem um Estado social. Isso foi uma opção constitucional. Então, pela opção do Estado brasileiro, eu não poderia ter uma carga tributária baixa como eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque o Estado, nos Estados Unidos, não se compromete a dar metade do que o Estado brasileiro se compromete. Se ele dá ou não é outra historieta. É uma questão de execução do orçamento, é uma questão do que eu faço com a arrecadação tributária, é outro lance. Então, assim, o que é importante a gente imaginar? A carga tributária, ela é alta em proporção aos países da OCDE? Não. A carga tributária, ela no Brasil deveria ser alta? Sim, ela é. Entendo que ela é o que ela deve ser. A grande questão que existe é de quem ela é cobrada, quando a tributação é regressiva ou não. Então, vamos ali a sua pergunta. No Brasil, a gente tem como carga tributária maior a tributação sobre consumo.
Hoje ela é de 15,1% do PIB, tá? Enquanto a tributação, por exemplo, sobre a renda é de cerca de 8,2% do PIB e a tributação sobre propriedade de 1,7%. Então você vê que existe um desvio. Ah, Micaela, esse desvio é um desvio que a gente vê em outros países no mundo? Sim. Sendo que na tributação do consumo, a média OCDE é de cerca de 10,8% mais ou menos, enquanto o Brasil está com 15%, ou seja, uma média menor. E é exatamente esse o ponto que está promovendo a mudança da reforma tributária. Por quê? A tributação sobre consumo, segundo diversos estudos, tá? IPEA, INSPER, dentre outros, a própria FGV, da onde saiu o Eurico, da onde saiu a proposta que a gente tem hoje da PEC 45, e a que foi aprovada, que foi a PEC 45 aglutinada, na realidade, ela vem com a lógica do quê? A tributação sobre consumo ela é regressiva no Brasil. Por que ela é regressiva no Brasil? Porque quem tem menos paga. Porque, veja, o pobre, ele consome a água, ele consome arroz, ele consome feijão, ele paga um celular da mesma forma que o rico. A única diferença é que existe uma desproporção do impacto da renda, né? Existe um exemplo aí famoso da empregada doméstica que compra um celular e que isso representa 18% da renda dela, enquanto que um empresário isso representaria 2% da renda. O celular tem o mesmo preço, a diferença é o impacto em relação ao que ela tem. Então, a tributação no Brasil ela é efetivamente regressiva em relação ao consumo. E o que se visa dentro da reforma tributária é, basicamente agora, sobre o consumo, que é o que está envolvendo aí as discussões na PEC 45, é exatamente tentar reduzir essa regressividade de alguma forma. E o que os tributaristas têm colocado é que não está tão clara a forma dessa redução ou benefício, principalmente porque se prevê ali uma devolução do valor que você arrecadaria para as classes mais pobres e você não sabe exatamente como é que funcionaria esse cashback, tá? Que é um dos pontos essenciais para você reduzir o impacto da regressividade da tributação do consumo. Agora, a tributação da renda ela poderia ser melhor exercida? Sim, poderia ser melhor exercida. A nossa média, como eu já falei, é de 8,2%, alguns países tributam até 8,9%. Então, assim, a gente está relativamente na média da tributação da renda. A tributação sobre propriedade, ela pode aumentar um pouquinho também, a gente está com 1,7%, a média é 1,9%. E aí existem medidas, por exemplo, agora, IPVA. Na própria PEC 45, que a grande toada dela é a discussão, ela tem alguns ajustes sobre propriedade. Veja que o IPVA ele vai poder ser cobrado em relação a embarcações, em relação a aeronaves. Então, isso passa a captar uma capacidade contributiva que antes não tinha sido o quê? A captada, que não tinha sido objeto de tributação. O que passa a ser interessante, porque, obviamente, aí existem ressalvas, né? A quem utiliza a embarcação ou o avião como modo de transporte, né? Esses elementos eles são retirados. Mas, por exemplo, se eu tenho um iate na minha casa, eu tenho capacidade contributiva. Então, por que não pagar uma tributação, né, um imposto sobre isso? E aí, veja, a gente está falando de imposto, porque justamente ele trabalha nessa questão da manifestação de riqueza. Então, o IPVA ele vem muito com essa toada. Eu achava que isso era viável dentro da redação constitucional atual, mas houve uma decisão antiga dos anos 2000 do Supremo, no sentido de que IPVA não conseguiria pegar embarcação ou aeronaves, até porque eles fizeram uma interpretação histórica de que o IPVA veio da taxa rodoviária única, aquela historieta toda. Mas, assim, ao fim e ao cabo, acho que essa mudança na Constituição lá resolve equilibrar esses pratinhos, tá? Então, assim, em resumo, a carga tributária no Brasil ela é alta porque o Estado brasileiro se compromete. A gente tem uma dificuldade de equacionar essa carga tributária alta. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, grande parte da tributação é de competência federal. 66,9% da carga tributária é federal. 26,8% é estadual. 6,1% é municipal. Então você vê que existe um desequilíbrio muito grande quando a gente imagina a carga tributária e a diferença da arrecadação. E aí vem um outro questionamento fortíssimo, que é o federalismo que a gente tem. Porque, veja, o federalismo brasileiro ele é um federalismo que foi forçado. Né? A gente, na verdade, sempre teve um Estado unitário, centralista, e dali eu quis dar, de certa forma, uma autonomia para os outros entes. Isso foi forçado, foi de dentro para fora. Né? E, em cima disso, a Constituição, de certa forma, apesar de ter criado um condomínio de receitas tributárias, ter criado a estrutura das transferências obrigatórias, das receitas da União e etc. A gente tem vários tributos em relação aos estados e municípios e dos estados em relação aos municípios. A gente vê que existem tributos que não estão sujeitos a esse compartilhamento, que são as contribuições. E as contribuições, elas ultimamente foram, assim, o show, né? A União ela tem instituído diversas contribuições justamente para ela ter receitas paralelas com as quais ela não precisa dividir. Os mais entes federados. Por isso, essa desproporção. A gente tem 66,9% para ela, enquanto todo o resto está com muito menos da carga.
E aí a gente tem que discutir um pouco o seguinte, quando eu falo em receita tributária, se a gente está pensando no estado fiscal, ao fim e ao cabo, o que eu estou pensando? Na fonte de renda para aquele ente se manter. Né? Porque, ao fim e ao cabo, a principal receita do Estado é o dinheiro proveniente dos tributos. Né? Por que a sonegação fiscal é um problema? Porque eu estou tirando dinheiro do Estado. Né? As pessoas elas dizem assim, poxa, o crime de homicídio, o crime de latrocínio, são crimes complicados? São. Mas a sonegação fiscal é tão séria quanto. Porque quando eu não estou pagando o tributo, eu estou tirando dinheiro do Estado para, por exemplo, fornecer o SUS de uma forma adequada. Eu estou fazendo com que, 300, 500 pessoas não façam cirurgia e morram disso. Eu não estou dando remédio para pessoas que precisam dar. Então, sonegação fiscal é um crime estrutural extremamente sério e não tratado no Brasil. Né? Então, esse é um problema. O outro problema é a má arrecadação desses recursos. Ou seja, se eu não tenho uma gestão que é eficiente, se eu tenho uma máquina administrativa que é pesada, que consome muitos recursos, para administrar os recursos, sobra muito pouco no final. E aí eu acabo não conseguindo dar o destino necessário. Então, eu acho que o grande problema da reforma tributária é que não é só a reforma tributária. A gente precisa pensar numa reforma financeira e administrativa paralela. Caso contrário, a gente vai continuar andando em círculos. E também a gente vai precisar pensar na conscientização da população, na cidadania fiscal. Quantas e quantas vezes você não vai numa loja que alguém pergunta para você, você quer a nota? A nota é uma obrigação do vendedor lhe dar e é um direito seu de receber. Por que as campanhas são feitas nos estados e municípios, que muitas vezes dão vantagens, né, para que o contribuinte coloque lá o CPF? Por quê? Porque você tem desconto no IPTU. Por quê? Porque você tem desconto não sei aonde, ou você tem um cashback. Então, existem essas alternativas, porque é uma forma do Estado tentar estimular, via pecúnia, que haja uma conscientização da população em relação à importância do pagamento do tributo. Né? Porque não é possível a gente imaginar um Estado hoje em dia, em qualquer lugar no mundo, que funcione sem um pagamento de tributo. Então a gente tem que começar a separar as discussões. O problema é que a falta de conhecimento na área tributária faz com que a gente misture alhos com bugalhos. E aí a gente começa a fazer um discurso acalorado e bonito, mas sem nenhum fundamento técnico. E é isso que a gente verifica hoje, inclusive no Congresso. Né? Então essa é a maior preocupação que a gente tem com relação à necessidade de uma reforma que seja adequada e que atenda às necessidades da população. A gente mais vê essas propostas legislativas de cerveja de graça pra todo mundo. Domingão, chegando aí, né? Pois é, né? Vamos fazer churrasco de graça. Não funciona, gente. Churrasco de cerveja. Eu ia, inclusive, perguntar, você chegou a comentar em algum momento sobre o município, o estado e o ente federativo. Sim. Como é que se dá essa divisão de cobrança de tributos, enfim? Tá. Na verdade, a primeira grande divisão que a gente tem é na Constituição. Né? O Brasil ele tem uma peculiaridade, que é justamente você trazer na Carta Constitucional qual ente pode cobrar o quê. Então, você já tem lá a previsão de que os impostos da União estão no artigo 153 e 154, ou seja, é a União que pode cobrar sobre importação, sobre exportação, sobre operação financeira, sobre renda, sobre propriedade territorial rural, sobre produtos industrializados. É o Estado que pode cobrar sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre IPVA, que é justamente a propriedade de veículos automotores, sobre a transmissão, causa morte ou doação, que são aquelas transmissões gratuitas, né? Quando alguém falece, a herança, vamos dizer assim, quando doa alguma coisa gratuitamente para alguém. E o município é que pode cobrar em relação à propriedade territorial urbana, bem como os serviços, né? E a questão relativa à transmissão intervivos, que é onerosa. Tipo, eu vendo um imóvel para alguém. Então, essa venda, na verdade, tem a incidência do ITBI, que é o imposto municipal. Tá? Então, isso aí já está definido lá. Além disso, a Constituição diz o seguinte, olha, para criar um outro tipo de imposto, que é aquilo que a gente chama de imposto residual, porque é aquele que não está previsto na Constituição, eu preciso que a União faça isso. Ou seja, a competência é dela. A competência da inovação, de pegar uma capacidade contributiva que não foi ainda explorada, é dada única e exclusivamente à União Federal. Tá? E isso é feito por meio de lei complementar. Além disso, a gente tem a seguinte situação. Eu dou para todos os entes a possibilidade de cobrança de taxa, porque, como eu mencionei, a taxa ela é cobrada em razão de uma atuação do Estado, seja prestação de serviço público, seja porque eu tenho uma atuação em poder de polícia, como vigilância sanitária, essas questões de inspeção. Então, todos os entes têm capacidades administrativas e, obviamente, possibilidade de cobrança disso, mas a taxa ela também tem uma limitação, né? Porque ela está sempre envolta na cobrança ser correspondente ao custo da atividade, né? Ela não é vista como uma forma tributária onde eu possa ter lucro com.
né? Existe uma referibilidade nesse sentido. Além disso, a gente tem as contribuições. A contribuição de melhoria, que é um tributo pouquíssimo utilizado, que é dado para todos os entes, e que tem que ver justamente com uma valorização que seja causada no imóvel particular por uma obra pública. E você tem as contribuições que são para sociais, de intervenção do domínio econômico, de categoria profissional, que são tributos todos da União. Ou seja, só a União pode cobrar essas contribuições. Claro que ela tem que justificar essa destinação. A social pode ir para o social geral ou pode ser para a Seguridade Social. E aí a gente tem a questão da saúde, previdência e assistência social. E dentro dela a gente tem contribuição sobre folha de salários, a contribuição sobre faturamento ou receita, a contribuição sobre o lucro da empresa, que são as contribuições que mais pesam. A Né? extinta contribuição sindical também, né? A extinta contribuição sindical também entra ali. Você tinha uma contribuição também sobre o FGTS, que era de 10%, que também acabou agora, não foi renovada. Então, essas contribuições, elas vão todas para a União. Isso está previsto na Carta Constitucional. Né? De contribuições para os entes, a gente só teria contribuição previdenciária, quando, por exemplo, o Estado ou o município ele tem um sistema de previdência para os seus servidores públicos, aí ele pode cobrar, ou, no caso, a COSIP, que é aquela contribuição para a iluminação pública que veio aí como uma forma de tentar dar uma volta na jurisprudência do Supremo em relação à taxa. Foi literalmente isso. Não funcionou a taxa sobre iluminação pública, então eu queria COSIP. E agora eles estão querendo vir com a emenda constitucional 45, e esse foi um ponto de grande preocupação, a possibilidade dos estados criarem contribuições. Entendeu? E isso gerou uma preocupação grande. Como é que eles vão exercer essa competência tributária, o impacto que isso vai ter e, possivelmente, pelo que se tem dito, né, das discussões que tem desdobrado o Congresso Nacional, há uma tendência de que esse dispositivo que entrou, assim, tipo, nos últimos segundos da votação da reforma tributária seja retirado. Né? Então, hoje é esse o contexto. Então, você vê que a maior parte dos tributos, ela é dada para a União. São 7 para a União, enquanto são 3 para os estados e municípios, fora as competências em relação às contribuições. Então, isso justifica a gente ter 66,9% de carga federal, enquanto a gente tem o restante para os outros. A ideia dessa justificativa seria porque os custos que a União tem que arcar são muito maiores do que os custos que o estado e o município tem que... Ele acaba sendo chamado, né? Você tem uma estrutura, sem dúvida, dentro da Federação Brasileira, a União tem algumas responsabilidades que lhe são exclusivas. Em alguns outros momentos, ela entra de forma solidária com os demais entes. Agora, eu acho que isso tem muito que ver com a nossa estrutura, porque o nosso federalismo não é um federalismo americano. A gente quis criar uma estrutura federal. Então, assim, a gente tentou, mas ainda existe muito do centro. Né? Apesar da Constituição, por exemplo, ter tentado fazer o seguinte, olha, beleza, a gente tem 7 tributos, 7 impostos para a União, mas desses 7 impostos a gente vai dividir essa carga com os estados e municípios. Então, por exemplo, se eu tenho funcionários federais lotados no estado do Rio de Janeiro, ou funcionários estaduais mesmo, lotados aqui no estado do Rio de Janeiro, esses funcionários estaduais, quando eu faço a retenção do imposto de renda para eles, esse imposto de renda vai para o estado. 100% do imposto de renda retido pelo Estado vai para o Estado. Então, assim, isso é uma forma de você tentar equilibrar a balança. Mas, novamente, você vive de transferências. E esse ponto, gente, é um ponto interessante, que é um ponto que está sendo muito trazido por algumas pessoas na discussão da instituição do IBS. Por quê? Você está querendo tirar a competência que eu tenho do Estado, do ICMS, do município, do ISS, e da própria União, do IPI, e eu estou querendo unificar isso em um tributo, que é o IBS, para estados e municípios. Então, o que se discutiu? Eu estou quebrando a forma federativa do Estado, porque eu estou tirando uma competência que é do Estado e estou colocando para um conselho federativo gerir aquilo por meio de representantes do Estado e do município estarem naquela discussão. Então, sai da tua ingerência direta, no caso do Estado, o ICMS, no caso do município, o ISS, e vai para esse conselho, onde eles vão fixar as regras gerais que esses entes vão reproduzir. No primeiro momento, parece atraente a gente imaginar que existe uma violação ao sistema federativo. Mas se você for pensar, o sistema tal composto na Constituição, ele já é trabalhado em cima dos entes estarem recebendo transferências. Né? Sim. Então, assim, o que eles tinham de exercício de competência, apesar de em algum dado momento você ter uma receita genuína, o ICMS era a receita principal dos estados, o ISS é a receita principal dos municípios. E veja, com a digitalização, a virtualização da economia, a gente está tendo um problema sério. Porque está havendo um esvaziamento da competência tributária dos estados, do ICMS, e está havendo um incremento
da competência em ISS, serviço, porque muita coisa eu não consigo materializar como mercadoria e eu acabo representando como sendo serviço ou direito. Então, diante desse contexto, passa a ser interessante essa unificação. E essa reforma gerando um tributo que seja dividido entre estados e municípios, né? Até por esse contexto que a gente tem. E se isso fere o federalismo, eu acho que pela estrutura que nós temos, num primeiro momento eu confesso a vocês que eu fui bastante arrastada a entender que sim. Mas num segundo momento eu entendo que a gente tem... É viável fazer isso dentro da estrutura federalista brasileira, desde que, obviamente, você garanta essa participação efetiva. O grande problema de todo mundo nessa reforma hoje é porque a gente não sabe como é que vai funcionar esse conselho. Não foi apresentada a lei complementar que vai trazer a regulamentação de como funciona esse conselho. Então, assim, isso gera uma série de dúvidas, né, de como é que vai ser essa estrutura, se vai realmente ser respeitada essa representatividade dos entes, como é que vai ser feita essa... A divisão até, né? Exatamente. Então, a administração do tributo, como ela vai ser feita por esse conselho, inclusive estruturas básicas aí de contencioso pode ter, que eu vejo milhares de discussões de contencioso e problemas que não foram abordados aí ainda, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que avaliar ao longo do tempo. Mas não acho tão infactível assim como um malferimento ao federalismo brasileiro, até pela estrutura dos gêneros que ele tem. Maravilha. A gente já discutiu aqui, já falou sobre alguns impostos, alguns tributos. Se você pudesse falar um pouco, até brevemente, porque isso aqui demoraria uma aula inteira, mais Uma uma não, aula, né? um semestre, Que dois, quem sabe. Sobre os principais, os mais presentes no nosso dia a dia e a função dele. Aí dá pra comentar também. Mas você pode falar do CMS e do imposto de renda só, acho que são os principais que a gente... Eu acho que ICS também. Qual? ISS? ISS também. Gente, assim, o imposto de renda, né? O imposto de renda, ele tem duas versões. Tem o imposto de renda para pessoa jurídica, você tem o imposto de renda para pessoa física. Como a gente está fazendo um podcast mais geral, eu acho que é interessante a gente dar um foco na pessoa física. Sim. Né? Veja, antigamente a gente tinha uma isenção, que é a não cobrança do imposto de renda para pessoas que recebiam até R$ 1.903,88. Houve um aumento agora para 2.112 dessa isenção. A partir dali eu começo com uma alíquota aí que vai variar de 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Na última alíquota estão pessoas que ganham R$ 4.000 e pouco. Ou seja, você vê que a grande progressividade do imposto de renda, ela está entre quem ganha 2.112,01 e 4.500 e alguma coisa. Que é a população de baixa renda. Sim. Porque aí, depois, a criatura que vai ganhar R$20.000 vai ser tributada com a alíquota de 27,5 da mesma forma que a criatura que ganhou 5.000. E a criatura que ganhou R$100.000 vai ser tributada com a mesma alíquota de 27,5 que as pessoas que ganharam 20 e que ganharam 5. Então, assim, a progressividade do imposto de renda no Brasil é tenebrosa. Ela não existe. É uma progressividade que cai em cima de quem tem pouco recurso. E o pior... Se você analisa o estudo do DIEESE, ele vai dizer que a renda mínima, ou seja, aquilo que a gente consideraria mínimo existencial para uma pessoa poder subsistir com a sua família, e aí ele leva em consideração o parâmetro de um casal com 2 filhos, onde apenas uma pessoa tem fonte de renda. Ele diz que seria de R$ 5.600, R$ 5.300, isso varia de mês para mês, até de acordo aí com a inflação do período. Média, vamos usar aqui, de uma forma genérica, R$5.000. Veja que coisa. Então, ele está dizendo que o mínimo existencial é R$5.000. A minha tributação ela começa em 2.112. Então, eu já estou vendo que, claramente, a minha tributação viola o que? O mínimo existencial. Porque quando eu penso em capacidade contributiva, que é a capacidade de você contribuir, de você tirar do seu bolso e entregar dinheiro para o Estado, e é isso que a gente fala quando a gente pensa em imposto, eu estou dizendo que eu estou tirando dinheiro do meu bolso e entregando para o Estado quando eu ainda não consegui suprir as minhas necessidades básicas. Ou seja, uma tributação totalmente inconstitucional. A tributação da renda da pessoa física hoje, ela é totalmente inconstitucional, porque ela está incidindo sobre pessoas que não têm condições de suprir o mínimo essencial para a sua vida. Sim. Por isso que, por exemplo, agora se fala, na reforma da renda, a gente tem que aumentar para 5.000. Gente, tem que aumentar, é um dever, porque a tributação do jeito que está hoje, ela está em uma situação de inconstitucionalidade. Acontece que o governo arrecada pacas. Se ele subir esse sarrafo para 5.000, ele vai baixar a arrecadação dele da PF, que é uma arrecadação muito alta. Principalmente quando a gente leva em consideração que a grande parte da arrecadação da PF
da pessoa física está em cima de quem é assalariado, portanto, paga, né, é pago por CLT, e em cima de quem é servidor público, porque tem retido na fonte. Essas duas categorias, né, classificações, seja o empregado, seja o concursado, eles têm imposto retido na fonte. E são eles que pagam a grande parte do imposto de renda hoje no Brasil. Não são os autônomos, não são os empresários. Basta você ir lá no site da Receita Federal e verificar o levantamento que vocês vão ter essa informação. É mais fácil de cobrar, né? É muito mais fácil, eu tenho a certeza, porque os outros eles podem eventualmente fazer alguns trabalhos onde eles reduzam a sua carga tributária. Até porque a gente imagina, se eu estou falando de um autônomo, existe uma tendência que ele tenha uma pessoa jurídica. Então a tributação dele da renda vai aonde? Na pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, gente, é diferente. A gente tem uns regimes aí que foram criados de MEI, para quem normalmente não tem uma graduação e que tem uma atividade econômica, para que ele se regularize, né? Onde você paga realmente uma tributação muito baixa, a gente está falando aí de R$50, R$60 por mês. Enquanto no Simples você fala de um percentual sobre o seu faturamento, Sim. que varia aí 5%, 2%, 13%, aí vai variar de acordo com a atividade econômica. E aí você já sobe para PJ normal, lucro real, que você tem 15%, com adicional que pode chegar aí a uma tributação de 25%. Então, você tem essa disparidade. Na pessoa jurídica, você tem a facilidade de que tudo aquilo que você usa, e aí eu estou falando lucro real, tá? Tudo aquilo que você usa para a sua atividade, você consegue, para a sua atividade produtiva, você consegue deduzir. Então, você reduz o seu imposto considerando aquelas despesas que são necessárias para a sua manutenção. Quando a gente fala da pessoa física, isso não existe. Hoje, o que eu posso deduzir na pessoa física? O que você deduz do imposto de renda? Você deduz dependente, num tamanho, numa quantidade irrisória de R$2.000 e alguma coisa ano, que você gasta muito mais do que isso, né? Você tem uma dedução com educação que também é limitada a 2 e pouco, que também é absurda, se você for levar em consideração qualquer gasto que o próprio Estado tem com um aluno numa escola pública, Sim. vai muito superior a isso ao ano. E se você leva em consideração a questão da despesa de saúde, é a única que você tem limitada. Então, assim, o imposto de renda à pessoa física está muito mal estruturado. Ele é péssimo e ele faz com que haja uma arrecadação em cima de quem não tem capacidade de contribuir. Então, realmente, e não consegue mensurar quem ganha demais. Quem ganha demais paga muito pouco imposto. Então, quando se fala a carga tributária no Brasil é elevada, você vê em várias publicações jornalísticas esse questionamento. Você tem que analisar para quem. Uhum. Porque para a classe média ela é elevada. Para a classe pobre ela é elevada. Agora, para a classe mais abastada, às vezes ela não impacta. Então, não é que, por exemplo, e isso é uma pergunta que normalmente me é dirigida quando a gente fala com relação ao imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas. Uhum. Eu, particularmente, sou totalmente avessa à ideia. Exatamente isso contigo. Imaginei. Porque, assim, é um assunto que o pessoal diz, grandes fortunas e tal. Gente, o imposto sobre grandes fortunas, ele é um imposto antipático. Tá? Ele é antipático. Ele é antipático, ele não funciona tão bem. A gente vê que a França vira e mexe, vive um problema interno, né? Que horas ela institui, depois ela tira. Por quê? A gente tem que ver uma coisa muito importante hoje. O mundo mudou. Com a virtualização da economia, com grandes capitais sendo gerados em cima de operações que são eminentemente virtuais, isso significa que o operador disso pode sair, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Hoje o home office, você escolher o lugar onde você vai trabalhar, ele é uma coisa que está muito vinculada a esse tipo de virtualização da nossa vida. Então veja, se eu estou insatisfeito com a carga tributária que eu tenho em um determinado local, não é muito melhor eu ir para outro local que me oferece uma carga menor? Então, o que vai me prender aqui? Hoje nada prende. Entende? Até mesmo uma empresa ela consegue tirar tudo e montar em outro lugar e vai ser muito mais vantajoso para ela. Então, os estados eles têm que começar a pensar que não adianta você dizer, eu vou tributar por tributar. Ele tem que raciocinar o seguinte, olha, eu tenho que gerar um ambiente que seja um ambiente de estabilidade, que seja um ambiente que gere uma segurança, principalmente jurídica nas operações, para que eu saiba quais são as regras do jogo, para que eu possa aferir qual é a rentabilidade que eu tenho, para que eu possa investir, né? Então, esse tipo de tributação afasta grandes fortunas daqui. E isso não é interessante para um país em desenvolvimento. A gente tem que pensar isso. O Brasil está ainda em desenvolvimento. Eu ouço isso desde que eu estava na escola com 8 anos, né? Aprendendo, o país é em desenvolvimento. Estamos ainda. Até sua avó deve estar ouvindo isso. Minha avó deve ter já ouvido deve isso. estar... Exatamente. Estou 43 anos e ainda estou. O país está em desenvolvimento. Espero que um dia ele chegue nesse momento. Mas, assim,
É importante que a gente tenha esse pensamento. Então, um país em desenvolvimento instaurar isso não é interessante. Como é que eu consigo captar essas grandes fortunas? De uma forma razoável, com uma progressividade efetiva do imposto de renda. Eu não preciso fazer um outro imposto. Até porque a gente teria uma dificuldade muito grande, gente, de definir o que são grandes fortunas no Brasil. Num país com dimensões continentais e com diferenças sociais absurdas. Tem não sei quantas milhões de pessoas que recebem abaixo do salário mínimo no país. Se você for olhar dados do IBGE, você pode se considerar rico recebendo acima de R$3.000. Cara, ninguém que ganha acima de R$3.000 é rico. Então não dá para utilizar essa referência econômica para eu dizer, não, que beleza, então vamos tributar grandes fortunas quem tem um patrimônio de 1 milhão. Gente, quem tem um patrimônio de 1 milhão é uma pessoa da classe média, não é uma pessoa milionária. Então, assim, é importante que a gente tenha essa aferição. E aí a dificuldade da gente chegar a esse consenso fez com que esse imposto até hoje nunca fosse implementado. Porque é exatamente muito complexo. E aí a gente acaba ficando de mãos fechadas, vedadas, justamente ao invés da gente pensar, eu tenho uma alternativa muito mais fácil na minha mão. Qual é? O imposto de renda. Basta eu aumentar a progressividade. Eu vou pegar melhor a capacidade contributiva, vou tributar melhor, não vou ser tão antipático afastando. Né? Se eu trabalho uma sistemática de dedução que seja razoável, eu consigo, inclusive, desonerar mais a classe média, que é importante, que é produtiva. Então, a gente tem uma melhor justiça fiscal e equidade aí nesse tratamento. Tanto esse raciocínio ele é bom, mas como ele também não é tão complexo, que quando você falou dessa possibilidade de você aumentar a progressividade do imposto de renda, isso foi levantado até dentro de sala de aula, por alunos que estavam estudando. Eu lembro disso, porque quando ela começou a falar dessa progressividade, eu não lembro quem foi que falou, mas é isso, sabe? Não é um negócio que precisaria de um estudo, precisa de estudo para ver como isso vai ficar, assim, mas para poder ter essa concepção. Aumenta a progressividade ou altera a progressividade, enfim. Diminui lá embaixo, e vai aumentando progressivamente, enfim. Exatamente. É um rearranjo, né? Aproveitando que você levantou esse debate mais ou menos sobre... Peraí. Quem que tá falando? Apresenta aí, cara. Sou o Ian, sou também gosto da vida legal. Bem, então, aproveitando que você levantou esse debate sobre progressividade, eu queria que você explicasse um pouco pode fazer essa progressividade sem desestimular a produtividade e os investimentos. A progressividade, ela varia muito de acordo com o tipo de tributo que a gente está pensando. No imposto de renda, a gente sempre vai ter que ter um limite, né? A progressividade ela não é um caminho, não é uma técnica de tributação infinita. Porque vai chegar um dado momento que a progressividade ela vai virar confisco. Eu vou absorver completamente a capacidade produtiva, vou absorver a propriedade. Isso, inclusive, é visto com relação à tributação de impostos reais. Imagina, eu posso estabelecer uma progressividade do ITCMD? Posso, o Supremo já falou isso, e nessa reforma, inclusive, tem essa previsão expressa. Como eu posso estabelecer a progressividade no IPTU? Mas é claro que ela vai ter que ter uma limitação, porque senão eu vou estar absorvendo, imagina, se a alíquota for progressiva. Né? Então, assim, é importante que a gente verifique que toda progressividade vai ter uma limitação. Imagina, agora essa progressividade do imposto de renda tem a limitação em R$4.500, sei lá, entendeu? Então, essa tá ruim. A gente poderia subir, imaginar aí alíquotas com mais distância, porque inclusive no imposto de renda, o que a gente tem? A gente tem uma distância muito pequena de uma alíquota para outra. A gente não chega nem a R$1.000 de diferença de uma alíquota para outra. Né? Então, isso aí é péssimo, você está achatando demais. A lógica é, geralmente, você estabelecer uma diferença maior, e aí estudos econômicos que vão trazer para a gente, a ideia de você aproveitar o custo marginal, né? Até que ponto a gente pode tributar sem desestimular. Então, aí entra a economia e aí entra o estudo do segmento que a gente vai estar avaliando, porque sobre a propriedade o racional é um, sobre renda o racional é outro, né? Até porque a renda é mais volátil que o patrimônio, e aí é importante que a gente faça esses estudos para poder estabelecer alíquotas que venham a captar a capacidade contributiva, mas não venham a gerar uma situação confiscatória ou de desestímulo. Vou até parar de falar de aumento de progressividade para me chamarem de socialista. Daqui a pouco vai acontecer isso, né? Não, mas a progressividade ela não tem nada a ver com isso. Ela tem que ver com otimização tributária. Eu vou falar aumenta. Daqui a pouco, olha o socialista aí querendo foder quem tá rico. Não, mas aí é o seguinte, amigo, é justamente, Dani, a falta de conhecimento. Sim, exatamente. Porque e é isso que é importante, eu acho muito legal a iniciativa de vocês desse trabalho. Porque é importante que a gente realmente leve as pessoas as informações para que elas saibam o que está acontecendo. Né? O discurso o discurso tributário, ele não tem conotação política nenhuma, ele é técnico. Sim. Apenas a gente vai estar... Aonde está a conotação política? Na formação do Estado. Eu sou um Estado bem-estar social, eu sou um Estado liberal, eu sou um Estado
mais social ainda, eu sou Estado socialista, então eu tenho que definir qual é o Estado que eu tenho. E a tributação ela vai ser desenhada de acordo com ele. Né? E a minha relação com o Estado vai ser desenhada de acordo com ele. Isso também é muito importante, porque hoje no Brasil a gente veio de um regime totalitário, a Constituição Federal de 88 trouxe uma democracia, um Estado democrático de direito, mas a gente ainda vê muito tributo com base em dogmas, que são dogmas tipicamente totalitários, tipo supremacia do interesse público. Que é o interesse público? É o Estado. Ordem pública também? Ordem pública. Isso são dogmas que a gente trouxe, que a gente estudou, eu estudei, Lopes Meirelles e tal, que são pessoas da ditadura. Veja, a gente tem que raciocinar. Né? Será que isso existe hoje? Será que eu posso discutir desta forma hoje dentro de um regime democrático? Né? Qual é a minha relação com o Estado hoje? Ele está acima ou ele está na mesma posição? Afinal de contas, o Estado ele é um fim em si mesmo ou ele, na verdade, é um meio para que os indivíduos, a sociedade, consiga atingir a sua finalidade? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer e daí a relevância da gente pensar nos representantes que a gente escolhe. Porque dentro de uma democracia são eles que vão lutar pelos ideais que a gente entende que são coerentes. Exatamente. Para que possam ser implementados. Então, se eu estou tributando hoje o imposto de renda dessa forma que eu acho absurda, eu tenho que ir lá para o meu representante no Congresso Nacional e dizer, amiguinho, olha só, essa progressividade aqui está uma droga total. Eu estou ferrando com a classe média, eu estou ferrando com a classe pobre. Então, assim, vamos melhorar isso aqui? Da mesma forma que a gente está discutindo o consumo? Por isso que, por exemplo, o governo atual está com foco de começar a tributação sobre o consumo, porque ela é muito regressiva, já foi verificado que existe esse impacto aí muito grande com relação a quem tem baixa renda, e a sequência seria a tributação sobre a renda, que também está muito ruim. Agora, eu confesso a você que, apesar de ver com ótimos olhos a questão de você subir a isenção de 2.112 para 5.000, vejo com maus olhos ninguém está falando de dedução. Né? Já, inclusive, eu vi menções, tá? Porque essa discussão da reforma do imposto de renda também veio do governo anterior. Cada governo tem a sua reforma de renda. Nenhum deles falou sobre a dedução e o limite das deduções, que hoje é muito baixo. E o imposto de renda, na verdade, se a gente for analisar, a tributação que ele visa é a renda líquida, é aquela que sobra da sua manutenção. Né? Então, a renda que eu uso para, por exemplo, eu comprar livros para eu poder dar aula para vocês, ela, obviamente, não poderia ser tributada, porque eu estou usando para a minha função. E eu, como sou seletista, eu não posso deduzir isso. Porque existe a possibilidade de quem não é seletista fazer o livro caixa e deduzir. Eu, se pago um congresso para eu assistir, eu não consigo deduzir isso, mas isso é um custo que eu tenho pessoal. Né, para continuar atuando da forma que atuo, de modo a ensinar da melhor forma, de modo a advogar da melhor forma. Então, se qualificar. Exatamente. E não são coisas baratas. Um livro no Brasil hoje de direito, 160, 200. Então, é caríssimo, né? Se a gente for juntar o que a gente gasta. E isso em qualquer profissão, medicina, administração e por aí vai. Então, são essas coisas que são do dia a dia, que doem no nosso bolso e que a gente não tem resposta. E isso é algo que é importante que se... Os livros de medicina também são absurdamente caros, né? São, até pelas ilustrações, é caríssimo você imprimir aquilo. Né? Olha, o estudante de direito que na teoria teria que comprar um vademecum de 6 meses para fazer prova. Eu não conheço um estudante de direito que compra vademecum de 1 em 1 ano, quanto mais de 6 meses, né? Não tem como, gente, não tem como. Absurdamente caro. Absurdamente caro. Aproveitando um pouco da pergunta do Ian e também em outro momento a gente conversou sobre... Aí, só fazer um corte aqui rapidinho. Acho que isso aqui é Harry Potter ou não? Eu nunca assisti o Harry Potter. Cara, você não assistiu? Isso Não. aí é Sancerina, é o Tá símbolo. vendo? Sabia? Isso aqui é o símbolo do... Não, peraí. Aí, Pô, tu ó. parou e pergunta pra Isso aqui não é Harry cara. Potter, não? Isso aqui é Harry Potter, não é? Isso aqui é Eu Harry sou da Potter, medicina, né? cara. Dá um oi pra câmera, Aproveita que tá aí, ó. Não vai aparecer isso no vídeo. Eu sou da medicina, cara. Harry Potter, né? Tá vendo? Gente, pareceu. Quando eu encontrei ele pela primeira vez, a gente foi gravar um podcast. Eu falei, ih, tu fez tatuagem? Aí ele, fiz. Eu falei, tu gosta de Harry Potter? Eu nem sabia. Ele, não, eu fiz homenagem ao meu pai. E é um pedaço de pau com uma cobra em volta. Por isso. Não, porque eles devem ter tirado dali, né? Eu sei que a medicina Não, tem, mas não é porque sei se acaba que... Dali não, mas eu sei que a medicina usa. A medicina usa, é verdade. Mas é muito parecido com o símbolo. da É Sancerina. exatamente isso que eu pensei. Eu falei, caralho, tem um fã assíduo de Harry Potter aqui, eu não conhecia. Professora, né? Demonstrando que é fã assídua Tá do vendo? Harry Potter, todos. Eu nunca assisti um. Cara, o meu cachorro chama-se Harry Potter. Ele Com usa licença. óculos também, né? Não, Eu já- dá, mas assim... Ele é muito fofo, meu Meu Luluzinho. Deus do céu. E eu Harry ainda Potter, vou ele arranjar uma fala desse Hermione jeito. pra ele. Harry Potter, o cachorro dele late desse jeito. Au, au. Aquele dublador é muito bom, é muito engraçado.
Vai, agora pode fazer essa Deixa eu pergunta. lembrar a pergunta que eu Tá vou fazer. liberado. cara. Tu tava anotado aí, meu Não irmão? tava anotado, não. Ah, então ferrou. Ah, é. Aproveitando a pergunta que o Ian fez e em outro momento a gente chegou a comentar também, o que você acha que nossa política tributária poderia adotar como medida a atrair mais investidores pro Brasil? Isso aí é um outro problema enorme. O que acontece aqui no Brasil? Além de a gente ter uma carga tributária que é pesada para o que se tem, mas na verdade é média da OCDE, o grande problema da carga tributária no Brasil é a complexidade dela. O que quer dizer? Eu tenho uma estrutura federada que é em 3 níveis. Os 3 níveis tributam, os 3 níveis legislam. Cada autoridade fiscal pode ter uma interpretação da legislação. E a legislação nem sempre é uma legislação bem redigida, né? Então, que dá margem a diversas interpretações. Foi feito um estudo pelo INSPER, muito bom, que mostrou em 2019 que 75% do PIB brasileiro, veja, enquanto a carga tributária a gente falou que era de 33,9%, a média OCDE 34,1% está na média. A discussão contenciosa administrativo e judicial no Brasil sobre matéria tributária representa 75% do PIB. Cara. O que hoje equivale a 5,4 trilhões de reais. É coisa pra caramba. Então eu tenho uma carga tributária alta que se dá e se desdobra em uma complexidade tributária que se desdobra em uma relação de legalidade absurda. E para piorar esse cenário, para resolver uma questão tributária, eu demoro 18 anos e 11 meses. Então imagina, no mundo onde as coisas são assim, em que eu simplesmente estou decidindo, eu quero abrir uma empresa, eu quero fechar uma empresa, eu estou decidindo o meu custo hoje, eu vou ter que esperar 18 anos e 11 meses, às vezes, para que seja tomada uma decisão fulcral de uma atividade minha econômica. Que pode impactar. Totalmente viável. Então, e outra coisa que a gente precisa trazer, e esse estudo demonstrou muito bem. Primeiro, a gente tem uma dificuldade de especialização das pessoas que vão tomar decisões. Então, por exemplo, as varas especializadas em matéria tributária, elas produzem decisões muito mais rápidas do que as varas que não são especializadas, o que já recomenda uma especialização nessa matéria. Tá? Um outro ponto. A gente não tem uma uniformidade de entendimento entre as administrações. Então, em vez do auditor fiscal poder ser uma pessoa criativa, que cria sua tese, que resolve autuar o contribuinte, porque veja, o auditor fiscal ele tem a caneta na mão. Na hora que ele lavra uma auto de infração, você está devendo. Porque o crédito público, ele goza de presunção de liquidez e certeza. Então, ele lavrou o auto de infração de 1 milhão, dizendo que você deve 1 milhão. Você deve 1 milhão. Você vai ter que simplesmente correr atrás do prejuízo para dizer, olha, meu amigo, eu não devo 1 milhão. E aí você vai ter que juntar garantia, você vai ter que gastar dinheiro, pagar advogado, para você poder demonstrar que não deve 1 milhão. Então, assim, é complicado a gente dar toda essa liberdade para a autoridade de ponta, porque muitas vezes ela pode fazer interpretações equivocadas. Né? Então, era importante haver uma uniformização. Se é uma legislação nova, a administração vai lá, faz uma orientação, faz um parecer normativo, faz uma norma que oriente os seus auditores a poder seguir aquele racional na análise da legislação e na fiscalização. Com isso, a gente evita esse tipo de criatividade que pode ser positiva para o fisco, porque vai gerar alto e em um certo momento vai gerar receita para ele, vai gerar ativo para ele, mas em um outro momento o contribuinte é péssimo. Eu estou criando contingência passiva para o cara. Né? O cara pode não gerar provisão com isso, mas isso é uma contingência passiva que, dependendo da expressão, ele vai ter que justificar para os seus acionistas, ele vai ter que estar trabalhando em termos de compliance, conformidade, quais são as medidas que ele vai atuar para balizar aquilo, que às vezes é um absurdo. Então, veja, ele gera um custo muito grande. Né? Então, essa falta de uniformidade é um outro problema. E o outro problema, obviamente, é o timing. Né? Tanto é que a gente tem esse estudo do INSPER, que foi coordenado pela ministra Regina Helena Costa, teve o professor Marcos Lívio Gomes também atuando aí, e uma comissão de juristas compostas por juízes, por procuradores da Fazenda, advogados, procuradores de diversas esferas, e auditores fiscais também. Foi bem interessante porque ela acabou resultando em 10 projetos de lei que foram oferecidos ao Senado no ano passado. E esses 10 projetos de lei visavam melhorar o Código Tributário Nacional, criar regras uniformes de processo administrativo, que hoje a gente não tem, né? Eu dou aula de processo administrativo, eu brinco muito, né? Processo administrativo, seja em graduação, eu digo, gente, vocês não vão morrer de Alzheimer nunca, porque cada
ente que você tem uma autuação fiscal, você tem uma regra diferente. Então, assim, tô eu lá na União Federal, meu prazo, ele conta corrido, eu não tenho recesso forense, eu posso receber um auto de infração dia 23 de dezembro e ter 30 dias só para me defender, sendo que parte dessa defesa está rolando em feriado quando eu não encontro ninguém, enquanto que eu tenho no estado do Rio de Janeiro a contagem igual do CPC, dias úteis e tem recesso forense. Então, você veja, é uma loucura. E detalhe, fora o tempo de prazo. Né? O município pode definir que o meu prazo para impugnação é 30 dias, o outro pode definir que é 60, o outro pode definir que é 15, e aí fico eu que preciso ficar pesquisando cada coisa. Então, assim, essa legislação ela vem para gerar uma uniformidade, evitar que a gente enlouqueça sendo tributarista, que isso é saudável, né? E, ao mesmo tempo, promover também algumas soluções alternativas, tipo mediação em matéria tributária, arbitragem em matéria tributária. Então, se abrem novos frontes de trabalho na área tributária buscando a consensualidade. E eu diria que, além disso, existe um ponto muito importante, pessoal, que é a conformidade. Né? A vontade do Brasil de ingressar na OCDE, que foi manifestada lá em 2017, agora em 2021 a gente recebeu uma carta da OCDE para começar os procedimentos para realmente ingressar na instituição, fizeram com que o Brasil começasse a adotar medidas para tentar se conformar à organização. E uma das coisas que a organização coloca como parâmetro é a necessidade que os entes da administração elas tenham essa política de conformidade. O que é isso? Tratar o contribuinte de acordo com o comportamento que o contribuinte tem com ele. E não mais aquela figura que a gente já viu, né, do leão. Lembra? Imposto de renda, que tem um leão, o leão vai te pegar. Isso é uma figura do medo, que não é saudável. Psicologicamente falando, afasta. Né? A gente imagina que o contribuinte seja um marginal. Não, mas o contribuinte não é um marginal. O contribuinte é uma pessoa importante para a relação, para a administração pública. Então, trazer esse contribuinte que é bom, que é regular, que cumpre as suas obrigações, para junto e estimulá-lo a continuar nesse comportamento e afastar completamente e penalizar aquele cara que é sonegador fiscal, porque esse é o objetivo. Então, as políticas de conformidade, elas vêm muito fazendo isso, facilitar a autorregularização, a administração está mais aberta para tirar dúvidas do contribuinte, redução de penalidades. Isso aí vai ser algo que vai promover uma redução desse contencioso, eu não tenho a menor dúvida, porque várias discussões que a gente leva para a justiça e administrativas envolvem problemas de conformidade. Né? Um pagamento de um tributo que eu fiz, que eu entendo que é espontâneo e a administração entende que não e me aplica uma multa, ou então que entende que é espontâneo, mas que eu tenho que pagar multa de mora. Então, assim, essas brigas tolas que fazem a gente perder tempo essas esferas, elas acabam sumindo dentro de um contexto de uma análise de conformidade. Discussões de adequação de regime que sejam também simplórias, motivadas por problemas operacionais na implementação dele. Então, isso aí vai ajudar a ter uma redução também substancial. Então, acho que, se a gente levar a sério, como já está sendo feito por diversos entes da federação, a União está testando o Confia, em breve vai ter trazendo 3 programas de conformidade, Confia, Sintonia e OEA. A gente tem, no âmbito federal da PGFN, o cadastro fiscal positivo, que ainda pende de regulamentação pelo Procurador-Geral, mas ele é uma medida já na parte judicial da cobrança da dívida. Não é considerada exatamente uma política de conformidade, mas, de certa forma, trabalha muito essa diferenciação entre contribuintes, né? Tentando privilegiar aqueles contribuintes que têm uma regularização fiscal, que têm um tratamento mais ético junto ao fisco. E você tem nos conformes de São Paulo e diversos outros estados da federação que têm aplicado também políticas de conformidade. Então, isso é uma tendência à estabilização. Então, eu acho que, para atração, para gerar segurança jurídica, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que a gente precisa? A gente precisa de estabilidade nas relações, a gente precisa de segurança, a gente precisa de uma política de relação com os fiscos que seja pautada na confiança e na transparência. E, por fim, a gente precisa de estabilidade nas decisões dos tribunais superiores. Os tribunais superiores precisam adotar uma política de precedentes e de modulação de efeitos que seja técnica. Você acha que está muita divergência hoje em dia? Eu acho que a modulação dos efeitos ela tem sido feita muitas vezes levando em consideração impactos orçamentários e um consequencialismo econômico que só visa o lado do Estado. Não sou contrária a gente analisar o consequencialismo econômico, mas se eu quero analisar o consequencialismo econômico, eu tenho que analisar também qual é o impacto na sociedade, porque às vezes e eu gosto de trazer esse dado, que me impactou deveras, na época que tinha acabado de ser julgado pelo Supremo o tema 69, a tese do século, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, todo mundo falou, vai ter um impacto de, sei lá, 60 bilhões, 80 bilhões de reais no Brasil, naquele ano. E porque isso, inclusive, não estava ainda na provisão. E aí, no mesmo ano, se disse que no Brasil saíram 100 bilhões de dólares
pela instabilidade política e econômica do país. Aí eu falei, bom, eu tô tão focada em 60 bilhões de reais e eu fiz passar um caminhão. Uma cotação de 500 bilhões de reais saiu. Cacete. Então, assim, não estou dizendo que seja a mesma coisa ou que seja em razão dessa decisão, mas estou dizendo que é algo que a gente precisa olhar. O país está perdendo investimento. Se E não ele olharam perde... depois disso aí, né? Pois é, entendeu? Então, assim, o custo do Brasil é muito alto. A gente não tem mais aquele negócio, o Brasil é o país do futuro. Ele não é o único país que tem recursos e que tem um mercado consumidor elevado. A gente vê aí, por que existem os BRICS, né? A Índia, a China, estão crescendo potencialmente. Quanto mais segurança jurídica, veja, a China é uma ditadura. Então, lá tem uma regra que é a regra do Estado, ponto. Né? Essa não tem muita discussão. Mas, assim, é importante que a gente olhe um pouco isso, né? Ou seja, a gente está perdendo mercado para esses países. Né? Esses países, as pessoas falam inglês, o brasileiro não fala. A mão de obra brasileira ela é ruim. Né? A gente tem esse problema aqui também. Então, a gente tem dificuldade com exatas. A gente vê que os chineses, os indianos, eles têm um trabalho com a matemática muito mais evoluído que nós aqui. Então, a gente precisa pensar nesses elementos. O Brasil está perdendo, a gente tem que investir isso. Porque se a gente não forma mão de obra, se a gente não cria um ambiente favorável de negócios, se a gente não cria uma estabilidade das regras jurídicas, se a gente não cria uma estabilidade do custo que a pessoa vai ter com a tributação, que é um dos principais custos que qualquer empresário tem e coloca na balança quando ele vai investir. Uhum. Se a gente não tem isso, a gente não tem o porquê investir no Brasil. Eu saio e vou investir em qualquer outro lugar. Né? Salvo se eu sou uma empresa que precisa da matéria-prima que está no Brasil. Fora isso, eu não vou fazer. Então, é importante que a gente veja isso. O investimento no Brasil é uma composição de elementos, desde a mão de obra até a tributação. Agora, a tributação tem um peso e ela precisa ser certa. Eu preciso entender qual é a regra. Até só complementando que um caso prático que eu vejo muito, são amigos meus que trabalham com o mercado financeiro. E por conta dessa complexidade, por conta dessa tributação do jeito que ela é hoje, eu acho que não tem uma conversa que você tem com eles que eles não puxam alguma coisa pra falar mal de tributação. Aí qualquer coisa, não, estamos falando de futebol. Não, mas o Flamengo, mas o tributo no Brasil, o Flamengo tá mal, imagina, se o Vasco tá mal, imagina a gente, tá ligado? Sempre acaba caindo sempre nesse mesmo ponto. Porque realmente você tem um equacionamento e hoje você tem uma tendência à fuga de divisas. Eu gosto de falar sempre isso, né? Porque a gente fica pensando no Estado antigo, até uma dificuldade que a gente tem da matriz tributária é essa, né? Que a gente imagina uma realidade muito tátil. Hoje a realidade ela está indo para o virtual, né? Você tem um metaverso. O que é o metaverso? Falando sobre metaverso com Guerrinha. Tem episódio disso aí, hein, pessoal? Olha aí. Pois é, então assim, você vê que, né, você tem uma inteligência artificial que produz programas de computador e produz obras de arte. Como é que eu vou vincular isso a uma pessoa? Como é que eu vou tributar essa inteligência artificial? Esses novos conceitos locais onde vão ser tributados vão ser um problema no né? Inclusive... Porque tributação no metaverso. Tributações de transferências feitas com moedas digitais lá dentro no mundo próprio, né? A gente falou bastante disso com Guerra, sobre tributação, sobre quem... Tributação não tanto, né? No geral, a gente falou sobre o direito tributário no geral. O que incidiria, como incidiria, como é que fiscalizaria, porque não tem critério, não tem como. Até com a Fernanda a gente chegou a citar também um pouco sobre filhos, enfim. No metaverso, como é que informaria, enfim. É tudo muito, é um caminho muito... Não, até porque você não consegue atribuir, né? Dependendo do metaverso que foi criado, você não sabe nem qual a origem dele, ou seja, eu não consigo vincular um país. Não. A quem foi o criador? Isso é um problema, porque normalmente a tributação ela é territorial. Sim. Ela está vinculada a um país. Então, se eu consigo vincular... Então, por exemplo, até tive uma aluna que fez um trabalho de TCC sobre isso. A tributação no metaverso, a competência tributária no metaverso. Um excelente trabalho dela. Ela chegou e ela estava colocando. Uma coisa é a gente imaginar que eu estou num jogo, por exemplo, isso já existe hoje, e eu entro no Pizza Hut e compro a pizza e a pizza é entregue na minha casa. Por quê? Porque essa operação ela sai do metaverso, ela vem para o âmbito territorial. Então, eu consigo tributar. Eu consigo tributar como uma operação que vocês fazem comprando numa loja na internet. Então, tá tranquilo. Agora, quando a gente imagina operações que ocorrem exclusivamente dentro do mundo virtual, tipo, eu vou comprar um terreno no metaverso. Eu tenho um exemplo que a gente usou com Guerra. Comprar um carro dentro do universo próprio do game. Ou enfim, de qualquer coisa que seja assim. Vai ter tributo sobre isso? Eu tô despendendo de dinheiro de qualquer forma. Vai, mas para quem? Então. Quem é o ente que vai cobrar? Quem é o dono daquele metaverso? Então a gente começa a ficar numa dúvida absurda de como é que a gente vai criar isso. E, gente, é a manifestação de riqueza que está saindo.
Então, a tributação, ela precisa ser revista também em relação a esses conceitos das materialidades dela. Vocês vejam a complexidade que existe hoje na Europa. Né? Por que a OCDE está discutindo tanto a questão do imposto mínimo? Né? Justamente por quê? Porque tem países que têm operações de empresas que simplesmente não têm estabelecimentos nesses países. E eles não conseguem tributar a renda daquilo. Né? Porque simplesmente ele não tem como. Então, como eu faço isso? Então, a gente está vivendo um momento muito interessante e disruptivo, exatamente nos obrigando a sair da zona de conforto para que a gente consiga imaginar como fazer e como tributar. E é importante que a gente, para chegar nesse ponto de discussão tributária, a gente consiga resolver o mínimo, né? E é isso que eu acho que o Brasil precisa fazer. A gente está começando, está andando um caminho, fazendo uma reforma que desde que eu entrei na faculdade eu ouvia dizer que ia ter reforma tributária. Então, assim, graças a Deus, estamos tendo uma reforma tributária que é importante, é necessária, mas eu acho que é importante que a gente tenha um pouco de cautela nesse momento para que a gente consiga fazer uma boa reforma. Sim. Né? E que isso gere efeitos e estabilidade para a sociedade que a gente precisa para a gente poder evoluir e discutir as outras questões complexas que estão ocorrendo no mundo e que vão impactar também em termos de receita tributária. A gente está falando está acontecendo hoje uma reforma tributária, a princípio, e agora aqui, ainda conosco na faculdade, já conseguimos falar que daqui para frente vai ter outra, porque vão ter que ser criados novos conceitos, novas formas de tributar, quem vai ser tributado, enfim. Talvez quando a gente estiver se aposentando, isso saia. Já morrendo, sai alguma reforma. É porque para você tributar, você precisa ter conceitos meio que claros de como aquilo funciona. E o metaverso é algo muito nebuloso ainda. Porque não é um. Os próprios jogos, hoje em dia, que criam um universo próprio, já podem ser considerados metaverso também, já tem essa circulação de renda. Tudo que é tipo de jogo online, hoje em dia, você consegue criar um universo próprio ali. Esse aqui se fantasia até. No jogo lá tem outro nome. Como é que é o nome? Eu gosto sempre de lembrar. Vou falar de novo. Bom, professora, eu queria agradecer muito sua presença, foi realmente um prazer, foi muito legal. Eu acho que as pessoas que estão assistindo conseguiram pegar bastante coisa, eu acho que é um assunto muito importante, um assunto que as pessoas têm que se informar melhor. A gente vê que o direito tributário é muito técnico e em alguns momentos você tem que ter uma frieza para você conseguir lidar com isso. Não é como algumas questões sociais que a gente lida com o direito de família, por exemplo, que você tem que observar só o real, aquela caso concreto, não. É mais genérico. Então é bom, a gente deixa a dica aí para vocês, estudem direito tributário antes de começar a falar um monte de besteira por aí, porque principalmente antes de falar besteira nas redes sociais, espalhar mentiras. Isso é importante. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Professor, se você puder falar brevemente um pouco da sua carreira, como você começou na advocacia. Gente, assim, eu tenho que dizer que antes da advocacia eu sempre gostei de direito tributário. Eu entrei na UERJ em 1998 e em 99 já estava na KPMG trabalhando com auditoria. Nossa. Sempre foi, eu me lembro que o que virou a chave para mim foi uma aula que eu assisti e vejo a importância do professor, né, na matéria. Eu tive uma aula com o professor José Marcos Domingues de Oliveira, era uma eletiva que eu fiz sobre princípios tributários constitucionais. E quando ele falou sobre a capacidade contributiva, eu falei, gente, é isso que eu quero da minha vida. Eu quero trabalhar com isso, eu defini com 19 anos à época. Não, mas só uma dúvida. Você falou que começou a gostar de tributário antes da faculdade, né? Onde que você aprendeu a gostar de tributário? Eu li, assim, a minha mãe sempre dizia que eu era um pouco fora da curva com relação à questão econômica, né? Porque eu, desde assim, que eu tinha 8 anos, eu assistia o jornal e dizia que eu queria ganhar em dólar e não em real, em cruzeiro. 8? 8. 8? E eu sempre gostei de discussão. R$8 eu não sabia nem o que era dólar. Não, gente, eu sempre gostei desse lance de economia. Eu sabia que eu ia trabalhar com isso, né? Ou com economia, ou com alguma coisa vinculada a isso. E eu sempre gostava de estudar esse assunto e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu vi esse nicho. Então eu falei, cara, eu quero me aprofundar. Sendo que as faculdades, assim, elas dão direito tributário muito tarde, né? Sim. Então comecei a estudar por fora. Eu fiz essa eletiva, vi que era isso que eu queria, e aí eu comecei a ler, comecei a buscar a oportunidade de trabalhar com isso de alguma forma. E eu não tinha família de advogados. Então eu falei assim, gente, vai ser difícil, assim, eu conseguir entrar no escritório e tal. E aí eu comecei a estudar para concurso. E aí passei na Petrobras, que sempre me apaixonou por ser uma empresa gigantesca, por ter N opções de você discutir em qualquer coisa que você queira, inclusive direito tributário. Uhum. E aí eu fiquei lá. E desde então eu atuo já há 19 anos na empresa, na área de contencioso tributário, que é o que eu gosto.
Como professora, eu sempre gostei da parte acadêmica. Gente, eu com 5 anos eu dava aula para as minhas bonecas, né? Minha brincadeira era essa, eu botava De as dólar, bonecas, inclusive. dava- Pois é, Variação de fluxo cambial. muito doida, né? Vou sair daqui e Micaela é doida. Mas desde os 5 anos eu dava aula para os meus bonecos. Então eu sempre gostei de dar aula. Os meus amigos no colégio, eu sempre dava aula para eles antes das provas, ensinava e tal. Na faculdade, meus colegas de faculdade sabem disso. A gente sempre, antes das provas, eles vinham lá, tiravam dúvida. Eu sempre gostei. Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter uma carreira acadêmica. Independentemente do que eu faça profissionalmente, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero ensinar para as pessoas direito tributário. E aí eu fiz o mestrado, eu estava em Brasília, né? Porque eu comecei na Petrobras em Brasília. Eu até brinco que a minha primeira sustentação oral foi no STJ. Então, Zero pressão. Assim, foi sem pressão. Super normal. Um pouquinho diferente só de falar com as bonecas. Pois é. Aí, As bonecas acho que dão um pouco mais de atenção. não é? Provavelmente. A vantagem das bonecas é que elas ficam mudas e de olho aberto, né, gente? Então, aí, beleza. Aí comecei lá, fiz o meu mestrado lá, fiz minha pós-graduação lá, e aí vim para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque eu não queria viver lá, né? Eu queria voltar para minha casa e tal, minha família. Aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu comecei a dar aulas. Aí, tinha já fechado o mestrado, aí comecei a dar aula na pós da UF, depois fui para o IBMEC, depois foi na pós do IBMEC, e aí, hoje em dia, dou aula em algumas instituições de ensino, apesar do IBMEC ser minha casa, porque é onde eu dou aula na graduação. Aí, maravilha. Então foi orgânico. Foi, Foi orgânico. 100% orgânico. Bem natural. Exatamente. Foi maneiro, foi maneiro. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi um Ah. episódio muito maneiro. Já está convidada para Já está convidado para próximos episódios. Tem muita coisa que dá pra gente falar aqui sobre. Tributário, principalmente. Não, vou chamar para fazer trabalhista. Não, trabalhista não sei falar, gente, não sei. Gente, olha, eu queria agradecer demais o convite, parabenizar vocês por esse projeto. Acho que é muito legal a gente estar levando informação para as pessoas e me dá um orgulho absurdo de ver meus ex-alunos crescendo assim tão fantasticamente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e Obrigado. contem comigo no que precisarem. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Obrigado a professora. todo mundo que assistiu até agora. Não esqueçam de... Se quiser seguir deixar as alguma redes rede social, sociais. alguma se coisa, quiser. por favor. Ah, sim. Se vocês quiserem saber mais de tributário, podem seguir o Tributário em Jogo, que a gente tem tanto no Instagram, @Tributário em Jogo, quanto nós temos um site, que é o tributarioemjogo.com.br, e também temos o YouTube. Lá acontecem palestras, Lá a seminários. gente tem live, a gente tem vários encontros, discussões sobre temas importantes, várias publicações na rede social sobre matérias que estão acontecendo. Reforma tributária, a gente vai ter várias masterclasses aí pela frente. Ó, se vocês querem ficar por dentro da reforma tributária, o lugar certo. Exatamente. Isso aqui hoje foi só uma pontinha do iceberg. Se você ouviu isso aqui e não entendeu nada, vai lá. Porque aí pelo menos vocês vão conseguir E se aprender como entendeu, for. vai lá também, que vocês vão querer. Vocês vão Aí vai começar ter a mais aprender coisa, vai aprofundar. Exatamente, vai completar. Vocês têm essa opção aí. Maravilha, maravilha. Bom, gente, muito obrigado pela presença quem assistiu. Se assistiu até o final, pode ficar tranquilo, cara. Não vou te agredir, não. Ah, não, acho que... Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.